Boa tarde, turma. Professor Lucas aqui mais uma vez com o nosso curso de Introdução a Microsoft Excel. Dando sequência ao nosso módulo 1, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a manipulação de células dentro do Microsoft Excel. Para manipular células ou para selecionar essas células no Microsoft Excel, nós vamos utilizar o mouse, tá? Então, a gente pode utilizar o mouse para clicar sobre uma única célula e selecionar, ou utilizar o nosso teclado direcional para movimentar essa seleção dentro da tela de trabalho do Microsoft Excel. Quando a gente quer selecionar um intervalo de célula, nós podemos clicar sobre a primeira célula do intervalo e arrastar o mouse até a última célula do intervalo. Dessa forma, a gente consegue selecionar o intervalo de células. Outra opção que nós temos é fazer uma seleção de células não adjacentes, ou seja, células que não estão próximas, células que não fazem divisa. Para isso, a gente vai precisar segurar a tecla Ctrl. Então, eu posso, por exemplo, segurar Ctrl e pressionar a célula A1. Manter o Ctrl pressionado e selecionar a célula C5. Eu vou ter duas células selecionadas em posições completamente diferentes. Tá? Outra opção é selecionar uma linha inteira ou uma coluna inteira. Para isso, basta que a gente clique sobre o nome da linha ou da coluna. Quando a gente está falando de nome de linha, a gente tem os nomes dados por números. Quando nós estamos falando de nome de coluna, a gente tem os nomes dados por letras. Então, basta clicar sobre o nome da linha ou da coluna que você quer selecionar. A gente consegue selecionar um conjunto de linhas ou um conjunto de colunas. Basta clicar sobre o nome, manter o mouse pressionado e arrastar. Tá? E por fim, a gente consegue fazer uma seleção de toda a planilha. Lá no cabeçalho de nomes de linhas e colunas, na interseção entre linhas e colunas, a gente vai ter um espacinho lá com uma setinha, que se a gente clicar naquela setinha, a gente faz a seleção de toda a planilha, beleza? Para copiar células, a gente vai selecionar a célula que a gente quer copiar, ou a faixa de células que a gente quer copiar, e ir na opção copiar, tá? Outra opção, ao invés de usar a opção copiar, é utilizar o atalho de cópia, que é o nosso Ctrl C. Segura Ctrl e pressiona C. Vou clicar na célula em que eu quero colocar aquela informação que foi copiada e selecionar a opção colar, ou utilizar o nosso atalho de cola, que é Ctrl V. Eu seguro a tecla Ctrl e pressiono uma vez a tecla V. A ideia de movimentar uma célula é a mesma, só que nós vamos substituir a ideia de copiar ela pela ideia de recortar ela. Então, nós vamos utilizar, ao invés do comando copiar, o comando recortar, que tem como atalho Ctrl X. Pressiono e mantenho pressionada a tecla Ctrl e aperto uma vez a tecla X. Isso eu recorto a informação da célula. O Excel também consegue fazer essa cópia de informação de uma célula através da alça de preenchimento. Quando a gente tiver uma célula selecionada, nós vamos ter essa célula destacada em verde. E no cantinho inferior direito, a gente vai ter um quadradinho. Esse quadradinho é que a gente chama de alça de preenchimento. Quando eu clico nesse quadradinho e arrasto para a linha, toda a informação que está naquela célula vai ser copiada para a linha. Se eu clicar e arrastar para a coluna, toda a informação que está naquela célula vai ser copiada para a coluna. Então, só para a gente ter de exemplo aí, o nosso quadradinho de uma célula com a informação 1. Eu clico e arrasto para a linha,
para a coluna, né? Eu faço a seleção de onde eu quero essa cópia, solto e eu vou ter esses dados copiados da forma como estava na primeira célula, tá? Então é uma forma alternativa de copiar os dados em uma planilha de Excel. Essas são as principais informações sobre manipulação de células. No próximo vídeo, nós veremos inserção de linhas e colunas na planilha. Até lá!